Pai, Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é a força da comunhão. Vamos à Bíblia? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 está escrito: não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos que estavam enfrentando perseguições, pressões sociais e dificuldades por causa da fé em Cristo. Por causa dessas pressões, alguns estavam desanimando e até abandonando a comunhão com a igreja. Nos versículos anteriores, o autor incentiva os cristãos a se aproximarem de Deus com confiança e a permanecerem firmes na esperança. Em seguida, no versículo 25, ele apresenta uma orientação prática, a importância de permanecer em comunhão com a comunidade de fé. Assim, o texto destaca que a vida cristã não deve ser vivida de forma isolada, mas dentro da comunhão do povo de Deus, não deixando a nossa congregação. A palavra congregação refere-se à reunião dos cristãos para adoração, ensino e comunhão. O autor alerta contra o hábito de abandonar essas reuniões. Naquele tempo, alguns estavam deixando de participar das assembleias cristãs, possivelmente por medo da perseguição ou por desânimo espiritual. Portanto, o texto enfatiza que a comunhão com a igreja é essencial para a vida espiritual, como é de costume de alguns. Essa expressão revela que abandonar a comunhão já estava se tornando um hábito para certas pessoas. O autor demonstra preocupação com essa prática, pois o afastamento da comunidade frequentemente leva ao enfraquecimento da fé. A advertência mostra que o isolamento espiritual pode ser um grande perigo para o cristão, admoestando-nos uns aos outros. Em contraste com o abandono da congregação, o texto apresenta uma alternativa: encorajamento mútuo. A palavra admoestar aqui pode significar exortar, encorajar ou fortalecer uns aos outros na fé. E isso mostra que a igreja não é apenas um lugar de comunhão, mas um ambiente onde os irmãos se ajudam espiritualmente. Assim, cada membro tem responsabilidade no fortalecimento da fé do outro. Quando vedes que o dia se aproxima, a expressão dia refere-se ao dia da volta de Cristo e ao cumprimento final do plano de Deus. O autor ensina que, à medida que esse dia se aproxima, os cristãos devem intensificar ainda mais a comunhão e o apoio mútuo. Ou seja, em tempos difíceis ou próximos do cumprimento das promessas de Deus, a união do povo de Deus se torna ainda mais necessária. Esse versículo ensina que a comunhão entre os cristãos é essencial para a perseverança na fé, especialmente diante das dificuldades e da expectativa da volta de Deus. Mas como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Esse versículo nos ensina algumas atitudes importantes para a nossa vida como cristão. Primeiramente, devemos valorizar a comunhão com a igreja e não negligenciar as reuniões de adoração. Além disso, precisamos entender que a igreja é um lugar de fortalecimento espiritual mútuo. Por fim, somos chamados a viver com consciência de que a volta de Cristo se aproxima, mantendo-nos firmes na fé. A caminhada cristã se torna mais forte quando é vivida em comunhão. Que cada dia mais, em nome de Jesus, nós possamos congregar, nós possamos nos fortalecer, nós possamos cada dia mais ajudar uns aos outros, porque o cristão ele não foi chamado para viver na solidão. Não existe igreja sem pessoas, né? É uma mentira de Satanás que tem sido divulgada: eu sou igreja. Não, você é templo. Igreja é comunhão, igreja é reunião de pessoas. Então, que cada dia mais nós possamos entender isso, que cada dia mais nós possamos congregar, que cada dia mais Deus ele possa te usar para fortalecer a fé do seu irmão e usar o seu irmão para fortalecer a sua fé. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, na manhã desse dia, Senhor, aquele que não está congregando mais, aquele que está se esfriando, Pai, em nome de Jesus, na fé, e não está percebendo, Pai, que o Senhor possa, Pai, despertá-lo, que o Senhor possa tocá-lo, renová-lo, Senhor, em nome de Jesus, restaurá-lo, Senhor, curar as feridas, Senhor, em nome de Jesus, causadas, muitas das vezes pela igreja, pelas pessoas imperfeitas que ali estão, como nós somos, Pai. Ó Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Senhor, fortalece, Senhor, ajuda, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.